Olá, queridos do sétimo ano. Vamos dar início ao nosso PET 5. E o tema da semana é a luta das comunidades quilombolas no Brasil. Vem comigo, vamos analisar essa questão que merece a nossa atenção. Queridos, eu fiz aqui uma transposição do PET de vocês, do texto que está no PET, para o slide. Então, nós não perdemos nenhuma informação. Então, seguindo aqui comigo, você terá acesso a todo o conteúdo que está no PET. E ainda algumas questões complementares. Meus queridos, o título, População e Terras Quilombolas. Nós vamos, então, dar início a algumas informações. Vejam, hoje, no Brasil, há mais de 3.000 comunidades quilombolas, formadas principalmente por descendentes de populações negras escravizadas que resistiram ao sistema escravista em diversos espaços, denominados quilombos. Então, meus queridos, observem que o quilombo, ele representava um refúgio, um local de refúgio. O quilombo representava a conquista de uma liberdade, né? Porque as pessoas estavam fugindo de quê? De uma escravidão, de uma vida de escravidão, de uma vida de quase morte, né? Morte em todos os sentidos da palavra, né? Morte moral, né? Desrespeito a qualquer tipo de dignidade humana. A maior parte das comunidades quilombolas está em áreas rurais, mas também há comunidades em áreas urbanas. E a partir de 1988, que foi exatamente há 32 anos, porque agora nós estamos comemorando os 32 anos da nossa Constituição da República. A Constituição Federal de 1988, 32 anos. Então, a partir dela, as comunidades quilombolas passaram a ter direito às terras que habitavam. Mas até hoje, apenas uma parcela dessas terras foi regularizada. E a grande maioria encontra-se em processo de regularização. Como outras comunidades tradicionais, as populações quilombolas enfrentam condições de vida precárias, principalmente aquelas localizadas no campo e também pressão sobre suas terras. Então, meus queridos, nós estamos usando a imagem para representar o quilombo como uma ideia de liberdade, o quilombo como uma maneira de expressão, né, do modo de vida, da cultura dessa população negra que foi escravizada no Brasil, vergonhosamente foi escravizada no Brasil. E aí, meus amados, nós temos aí essa imagem representando um grande líder dessa resistência, dessa luta, que foi Zumbi dos Palmares, já que nós vamos falar sobre ele, e ainda a nossa Constituição Federal, que mesmo que ela não conseguiu ainda uma efetividade, ou seja, ela não conseguiu que todas as terras destinadas a essas comunidades fossem regularizadas. Ainda estamos nesse processo, ainda estamos nessa luta, né? É uma luta constante. E ainda para fechar essa primeira parte, terra de quilombo é herança, terra de quilombo é direito. Queridos, e aí eu apresento para vocês Zumbi dos Palmares. Então, quem foi Zumbi? Zumbi nasceu no quilombo de Palmares por volta de 1655. Décadas antes do seu nascimento, este quilombo, Palmares, havia sido fundado por um grupo de escravos fugidos de um engenho do sul de Pernambuco, localizado bem no alto, né, de uma serra. Por que essa localização? Porque aí eles tinham condições de maior visibilidade, veja, localizado bem no alto de uma serra, onde estão hoje situadas partes dos estados de Alagoas e Pernambuco. De lá era possível a visão privilegiada das imediações. Herói do povo brasileiro, né, coube a Zumbi liderar a gente do quilombo num movimento decisivo da luta contra os escravistas, empenhados em sufocar a semente da liberdade
que teimava por crescer no solo brasileiro. Porque a liberdade ela não interessava aos escravistas. A liberdade não interessava aos fazendeiros, aos proprietários de terras, né? Então, Zumbi foi símbolo da resistência à dominação. Zumbi dos Palmares é referência legada tanto às gerações africanas trazidas ao Brasil, quanto aos seus descendentes afro-brasileiros. Então, ele foi o mestre da luta pela liberdade. E aí, a segunda parte do texto, que está no seu PET, coloca as condições de vida, de moradia dessas comunidades quilombolas. Então, veja, muitas crianças e adolescentes em idade escolar vivem nessas comunidades quilombolas, onde a situação é precária. Só pela imagem, você já tem noção de como a situação é precária. As crianças, elas têm acesso limitado à educação e de uma maneira bastante difícil, sem locais de assento confortáveis, né? Sem uma sala de aula que a nossa que nós temos nem confortável é, mas nem isso essas crianças possuem. Então, meus queridos, vamos a alguns dados bastante duros sobre a situação dessas comunidades, dessas crianças que moram nos quilombos. Veja, no ano de 2013, 75% das famílias quilombolas viviam em situação de extrema pobreza. Extrema pobreza. Quase a metade das famílias vivem em casas de terra batida. A terra batida é isso aqui, ó. Do jeito que é aqui fora, é dentro da casa. Não tem cimentação, não tem azulejo, nada disso. É terra mesmo, né, batida. Então, veja, 55% não tem acesso à água encanada. Às vezes a pessoa tem que andar longas distâncias para trazer água. E geralmente elas trazem, as mulheres, né, trazem com facilidade água na cabeça, buscam longe essa água. Não tem água encanada. Ou seja, a água não chegou nessas comunidades. Muito bem. 33% não tem banheiro. Olha a situação. Não tem banheiro. 20% não tem energia elétrica e 15% convivem com esgoto a céu aberto. Então, nós vamos ler esse trecho aqui da situação dos jovens no quilombo de Bombas, no interior de São Paulo, que diz assim, olha, os estudantes que conseguem completar o 5º ano deixam a escola em seguida. Ou seja, eles não chegam ao 7º ano como vocês estão. Não há no quilombo instituições de ensino, não tem escola lá. Essas instituições de ensino voltadas para o ensino fundamental são inexistentes, para o ensino médio nem pensar. E qual é a recomendação do município? É que todos estudem em Iporanga. Como a comunidade fica muito distante do quilombo, ir e voltar a pé todos os dias é inviável. Então, veja, não tem transporte público oferecido para essas crianças, não tem escola no local. Então, ou seja, essas crianças não têm acesso à educação, elas não têm acesso à saúde porque não tem água encanada, não tem saneamento básico. Então, as condições são realmente muito precárias, infelizmente. Meus queridos, e aí, para fechar a nossa conversa, nós vamos fechar com esse poema, né, de José Carlos de Limeira. E esse poema faz parte do exercício da semana. Então, vamos fazer a análise desse poema comigo. Ele diz assim, olha, 13. Para mostrar que somos livres, felizes e aceitos, tolas mentiras. No verdadeiro canto, quero agora, no momento lúcido, gritar o necessário fato de que os 13 ou 13 não nos diz nada além do que vocês, caros convivas, querem mostrar, querem encobrir, querem ostentar. Criaram fotos coloridas, comemorações festivas, toques de tambores e atabaques da abolição, que ainda não houve. Então, meus queridos, na realidade, José Carlos Limeira, ele faz aqui uma denúncia, ele faz aqui um protesto. Esse 13, né, nós vamos compreender agora, entender agora, o significado desse 13 na poesia, no poema. Então, vamos lá.
Historicamente, os quilombos representaram uma forma de resistência, nós já sabemos disso, né? Resistência a todo o processo de escravidão instalado no Brasil. Os negros, ante a situação da escravidão, organizaram-se para fugir das senzalas e das plantações, e aí eles criaram os quilombos. E transformaram esses territórios em uma espécie de campos de iniciação à resistência, abertos a todos os oprimidos da sociedade. A todos os oprimidos. Quem são esses oprimidos? São negros, índios e brancos também, em péssimas condições de dignidade humana, prefigurando assim um modelo de democracia plurirracial que o Brasil ainda está a buscar. Nós não alcançamos esses resultados na sua totalidade. Nós não alcançamos essa dignidade humana a todos os cidadãos. E aí, meus queridos, o maio do poema, porque a abolição da escravatura é comemorada no dia 13 de maio. Mas aí o autor do poema, ele faz uma denúncia, comemorar o quê? O maio do poema não seria o da princesa Isabel, mas o outro, mais realista. Porque o maio, o 13 de maio da princesa Isabel, foi apenas oficial. Foi apenas oficial. É para marcar um momento histórico, né? Mas que não se efetivou de acordo com a essência que se esperava dele. Porque qual era a essência? A essência era a liberdade. Essa liberdade, ela existiu? Essa dignidade foi dada a essa comunidade negra escravizada? Então, o autor ele fala o seguinte, olha, o maio do poema dele, né? É um maio mais realista, menos oficial, uma vez que o 13 de maio, apesar de acabar formalmente com a escravatura no Brasil, não criou nenhuma condição econômica, nenhuma condição social ou cultural para a libertação efetiva da população negra e mestiça. E, em última análise, no poema, a sofrida população negra recebe um chamado à consciência. Vejam, criaram fotos coloridas, comemorações festivas, para dizer que nós estamos felizes. Mas aí ele coloca, eles querem mostrar que nós somos livres, nós somos felizes, nós somos aceitos. Mas ele contesta e ele fala, tolas mentiras. Por quê? Porque nós não somos aceitos. Existe no país discriminação racial, existe no país desrespeito à dignidade da pessoa humana. Então, veja, tolas mentiras. Então, para ele, a busca da liberdade genuína é constante, é uma luta constante. Esse aspecto de denúncia se projeta na imagem nos últimos versos, quando ele fala no verdadeiro canto de abolição que ainda não houve. Então, veja, no verdadeiro canto, ou seja, há uma realidade que não é mostrada. A abolição, de fato, não houve. Né? Intensifica-se assim a reflexão sobre o ato da abolição da escravatura, questionado com a argumentação de que não se deu no Brasil uma libertação de fato, uma vez que o cativeiro da injustiça social predomina, continuando a ser negado às populações de baixa renda, constituídas em avassaladora maioria por afro-brasileiros. O direito à ascensão social, à educação, à assistência médica, à participação integral no projeto de nação. Então, meus queridos, fica aqui também o nosso protesto, né? A nossa luta para a efetividade da nossa Constituição Federal em relação a essas populações quilombolas. Então, eu deixo com vocês o meu abraço e o meu aplauso, né? Os meus aplausos a toda a população brasileira, que é uma população, digamos assim, é uma população miscigenada. O meu aplauso a toda essa diversidade cultural. Fiquem com Deus, eu agradeço a presença de vocês.